Crescer com a Bíblia, um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus, fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Luiz Carlos. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Crescer com a Bíblia. Que bom ter você aqui de novo, ou talvez pela primeira vez. Este é um espaço onde abrimos a palavra de Deus com cuidado, com seriedade e com o coração aberto. Porque a Bíblia não é um livro antigo que ficou no passado. Ela é viva, ela fala com você hoje. No episódio de hoje vamos entrar num texto que é absolutamente extraordinário. Um texto que a igreja reza há séculos nas laudes do domingo. A oração da manhã, e que muita gente conhece pela melodia, mas talvez não tenha parado para contemplar em profundidade esse texto. Quem está acostumado a rezar os salmos de manhã, à tarde e à noite, todos os dias, no domingo, nas laudes de domingo, nós encontramos esse texto que nós vamos analisar hoje, que é o capítulo 3, versículos 46 a 90. É um belíssimo texto. Na fornalha, com uma só voz, cantavam os três. Guarde bem no seu coração essa frase, esse versículo. Na fornalha, com uma só voz, cantavam os três. No meio, no centro do fogo, os três cantavam e louvavam a Deus. Precisamos, antes de analisarmos de fato este cântico, este hino, entrarmos um pouco no seu contexto. Eu preciso te contar algo importante sobre esse trecho, porque há uma história fascinante por trás dele. O livro de Daniel, na sua versão hebraica e aramaica, não contém os versículos 24 a 90 do capítulo 3. Eles aparecem somente na Bíblia grega, a chamada Septuaginta, e foram escolhidos como escritura, foram confirmados, na verdade, como Sagradas Escrituras, inspirado e canônico ao longo dos séculos e reafirmado e confirmado novamente no Concílio de Trento, no século XVI. Por que eu digo e faço questão de frisar este particular? Porque você pode muito bem estar conversando com um amigo, um colega, um irmão de uma outra igreja, que talvez não tenha presente esse trecho na sua Bíblia. A versão hebraica e a versão aramaica, ela não contém esses textos. São a Bíblia Septuaginta, ou seja, a versão grega, a qual a igreja utilizou para fazer também as suas traduções. É muito importante, a discussão em torno dessa história, ela é bem mais ampla. Eu trago aqui só para instigar vocês, a quem realmente deseja aprofundar isso. Existe um estudo sobre a história do processo de canonização dos livros sagrados, que é muito rica, muito interessante. E vale a pena você ter um conhecimento mais aprofundado sobre isto. Isso não significa que esses textos não sejam inspirados, que esses textos não sejam verdadeiros, que esses versículos não sejam sagrados. Nós acreditamos, juntamente com a igreja, que esses textos são sim inspirados e por isso eles entraram a fazer parte dos textos canônicos divinamente inspirados. Para nós católicos, isso é decisivo. Esses textos são palavra de Deus. Eles nasceram da meditação da comunidade crente, da comunidade provada, digamos assim, pelas perseguições, e os estudiosos colocam aí essa adicionante, provavelmente no século II a.C., sobre a experiência de fé diante da perseguição daquele povo. São textos inspirados que aprofunda e canta o que o relato narrativo havia apenas esboçado. E que relato é esse? Você lembra da história? O rei Nabucodonosor, símbolo de todo o poder que exigia submissão absoluta, manda construir uma estátua de ouro
e ordena que todos se prostrem diante dela. 3 jovens judeus se recusam e são lançados numa fornalha tão quente que os soldados que os jogaram dentro morreram na porta. Se você não lembra dessa história, dê uma conferida, portanto, no texto, né, capítulo 3 de Daniel, e você vai ter uma ampla visão de toda essa narrativa. Se você quiser pausar o seu vídeo, o seu áudio, fique à vontade. E depois você pode sim voltar aí a acompanhar todo o vídeo e as explicações. Os 3 jovens se chamam com seus nomes hebraicos: Ananias, Azarias e Misael. O Império tentou apagar esses nomes, e nós lembramos isso em alguns podcasts que nós fizemos. Acredito que foi até o Padre Lucas que tenha feito uma reflexão sobre isso, na tentativa do rei babilônico em cancelar os nomes hebraicos e colocar ali nomes gregos, na tentativa de cancelar a identidade desses homens de fé. Mas a fé guardou os nomes verdadeiros. E dentro dessa fornalha, no coração do fogo, que nasce o cântico. Isso é um detalhe importante. Com uma só voz, cantavam os 3. Essa expressão em grego é enfonermia. Enfonemia é de uma beleza e de uma profundidade arrebatadora. Olhe, pense comigo. Estão no fogo. O calor é 7 vezes mais intenso do que o normal, e nós temos conhecimento disso, a mandado do próprio rei. O texto diz que até os soldados que os jogaram lá foram consumidos pelas chamas. A situação é de morte iminente. E no meio desse contexto de crise, o que é que eles fazem? Eles não se desesperam, mas eles clamam, eles cantam, eles elevam a Deus louvores. Veja que o paradoxo que tem dentro desta cena. São 3 pessoas. 3 histórias, 3 indivíduos, 3 temperamentos. E de alguma forma, diante do absoluto, suas vozes se unificam. Não é uniformidade. Não é que um calou e o outro falou. É harmonia. É o que acontece quando as pessoas diferentes se voltam para o mesmo centro. Os padres da igreja patrística acolheu muito bem isso, especialmente Orígenes, no século III, viram nessa imagem 2 dos 3 jovens e da voz única uma antecipação da vida trinitária. 3 e 1. Não 3 deuses, mas um Deus que é comunhão de pessoas. É claro que os jovens não são trindade, mas o símbolo ele aponta sim nessa direção. O cardeal Carlo Maria Martini, um dos maiores biblistas do século XX, milanês, italiano, usou essa imagem para falar da oração comunitária. Ele dizia que quando 2 ou 3 pessoas se reúnem para rezar de verdade, algo acontece que vai além de cada um individualmente. Surge uma voz, diz ele, que é maior do que a soma das vozes. É a própria voz do Espírito. Esse paradoxo precisa ser analisado com calma. Agora quero te convidar a parar diante do maior paradoxo desse texto, porque ele é desconcertante muitas das vezes. O louvor não vem depois da saída do fogo, não é sobrevivemos, agora vamos cantar. O cântico nasce dentro da fornalha, no centro do perigo, sem garantia de saída. Não é que agora vamos sobreviver, se como a gente venceu, vamos aqui nos ajoelhar e vamos louvar o nosso Deus. Não, estão no meio, estão no centro, no momento crucial da vida deles. Isso confronta uma ideia muito comum que a gente às vezes carrega. Às vezes até sem perceber, que é a ideia de que Deus merece louvor quando as coisas dão certo. Que a oração de gratidão vem quando o diagnóstico é bom, quando o emprego aparece, quando a família está bem, quando eu passo em um concurso, quando eu sou promovido dentro da minha empresa. Os 3 jovens derrubam isso.
Eles louvam porque Deus é Deus, independente do que vai acontecer. Isso que o grande Guardini, um grande teólogo, chamou de liberdade soberana da fé. Uma expressão muito bonita. Uma fé que não negocia suas condições com Deus. Você se lembra que eles disseram ao rei, antes de serem jogados na fornalha? Vale a pena citar. Daniel, capítulo 3, versículos 17 a 18, eles disseram, nosso Deus pode nos salvar da fornalha em chamas e nos libertar de tuas mãos, ó rei. Mas, mesmo que não o faça, saiba que serviremos a teu Deus, que não serviremos a teu Deus. Mesmo que ele não intervenha, nós não vamos servir ao teu Deus, vamos continuar acreditando no nosso. Vejam a grandeza. Isso é fé adulta, fé madura. Não a fé que acredita só se receber o milagre, mas a fé que permanece mesmo quando o milagre não vem. Tem um detalhe importante também nessa cena, que é o quarto. Tem um quarto personagem. No meio desse fogo, eles mandaram 3, o rei mandou jogar, matar e sacrificar 3, de repente no meio do fogo não tem só 3, mas tem o quarto. Olhe bem esse personagem. É um detalhe do texto que muita gente passa por cima muitas das vezes, mas que é de uma beleza arrebatadora. Quando o rei Nabucodonosor olha para a fornalha, ele vê 4 figuras caminhando no fogo. E ele diz, espantado, o aspecto do quarto é semelhante a de um filho de Deus. Quem é esse quarto? Os padres da igreja, quase unanimamente, identificam aqui uma presença de Cristo antes da encarnação. O que a teologia chama de cristofania. É o Filho de Deus que antes de nascer em Belém já entra no fogo com os seus. E o padre Ranieri Catalamessa, que é um grande pregador, foi um grande pregador por muitos anos da Casa Pontifício, por décadas, tem uma frase que nunca saiu da minha memória. Em uma das suas homilias ele diz, Cristo não nos retira do fogo, ele entra no fogo conosco. Olha que beleza, olha que significado, que grandeza tem essa frase. Pensa no que isso significa para você, para a sua vida, para os seus fogos, para as suas fornalhas. Porque todos nós temos fornalhas. A doença que não passa, o relacionamento que quebrou, a dúvida que não resolve, o luto que ainda dói, o cansaço que carrega algo que parece não ter fim. São as nossas fornalhas. E a palavra de Deus nos diz hoje, você não está sozinho nesse fogo. Tem um quarto caminhando com você. Você consegue perceber? Quando o texto descreve o cântico dos 3 jovens, o famoso Benedict, o Benedicite, que é a igreja, que a igreja reza nas laudes do domingo, a estrutura é impressionante. Eles convocam toda a criação para louvar a Deus. Anjos, céu, água, astro, chuva, fogo, gelo, montanhas, animais, toda a humanidade. É como se a fornalha se abrisse para o cosmo inteiro. O biblista italiano Gianfranco Ravazzo, outro grande nome italiano também, muito importante, que comentou magistralmente os salmos, chamou esse cântico de um cosmos em oração. Toda a realidade criada é convocada a ser liturgia. E tem uma coisa linda na estrutura do cântico. Ele começa na grandeza cósmica, anjos, estrelas, oceanos. E vai chegando aos poucos ao específico, ao pessoal, até que quase no final lemos, nós, Ananias, Azarias, Misael, bendizemos ao Senhor. Do universo ao nome próprio, da criação inteira ao indivíduo que está no fogo. Isso é genial, gente. Deus não é só Deus nas galáxias.
Ele é o Deus que chama pelo seu nome. O que a palavra desse texto fala para nós hoje, meus irmãos? Não são perguntas retóricas, são perguntas reais. Para você levar e rezar. A primeira, qual é a sua fornalha hoje? Não precisa responder em voz alta, mas nomeie dentro de você o fogo que está enfrentando. Porque o texto de Daniel só faz sentido quando você o coloca em contato com a sua realidade concreta. Uma segunda pergunta. Você está cantando ou está em silêncio? Os 3 jovens escolheram o louvor, e isso não foi fácil. Cantar dentro do fogo é um ato de fé. Não de ingenuidade, é dizer a Deus, mesmo aqui, mesmo assim, você é maior do que essa circunstância. A terceira, com quem você está no fogo? Os 3 jovens não estavam sozinhos. A fé cristã não é solitária, meus irmãos. A fornalha é lugar de comunidade. Tem alguém com você, de verdade. Eu faço essa pergunta. Você consegue perceber alguém com você nessa luta? E a quarta, talvez a mais importante de todas. Você já percebeu o quarto no seu fogo? A quarta pessoa, a quarta figura? Porque ele está lá, caminhando, em silêncio, talvez, presente. E às vezes é só na saída da fornalha que conseguimos olhar para trás e dizer, ele estava aqui o tempo todo. Mas quando nós não percebemos, isso não significa que ele não está conosco. O silêncio de Deus, como já disse tantas vezes, não é ausência. O cântico dos 3 jovens termina com estas palavras. E é com elas que encerro esse podcast de hoje. Bendito és tu, Senhor, Deus, nosso Pai, Deus de nossos pais, digno de louvor e exaltado para sempre. Que a sua vida também se torne esse cântico, não apesar do fogo, dentro dele. Você está ouvindo o Crescer com a Bíblia. Se esse episódio tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E se quiser aprofundar mais, procure o livro de Daniel na sua Bíblia, especialmente na versão com os livros deuterocanônicos, e leia o capítulo 3 bem devagar e com muita atenção, com o coração bem aberto. Obrigado pela escuta e pela partilha. Até o próximo episódio e que Deus caminhe com você, dentro e fora das suas fornalhas. Um forte abraço. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Crescer com a Bíblia, um encontro com a Palavra de Deus.